Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, tradução Guilom Ribeiro, maio de 2015, página 149. Foi no último quartel do século XIV, quando o mundo ainda experienciava as sombras da Idade Média, que Jesus, governador do nosso planeta, se reuniu com seus prepostos em uma das visitas periódicas que faz à Terra. Pela narrativa de Humberto de Campos e a mediunidade augusta de Chico Xavier, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vamos entender a motivação dessa iniciativa do Mestre e conseguiremos dimensionar a contribuição do cacique Cepé em relação a esse planejamento estratégico superior. Meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu Evangelho. Por toda parte é a luta fratricida, como um polvo de infinitos tentáculos, a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros, como Caíns desvairados. A amargura divina empolgara toda a formosa assembleia de querubins e arcanjos. Foi quando Eliu, componente do grupo de espíritos colaboradores, pediu a palavra. O nobre sacerdote, tendo sido na terra a mais alta autoridade entre os fariseus e escribas de Jerusalém, em tempo de Herodes o Grande, propondo ao Sinédrio o entendimento que o princípio fundamental da lei moral judaica deve ser o preceito bíblico de amor fraterno, contribuiu assertivamente para a reflexão. Senhor, se esses povos infelizes que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma nova vida. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderíeis instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. A epopeia do Evangelho a se realizar na Terra Nova, no Brasil, região onde vigoraria uma doutrina de amor e liberdade. Cepé faz parte desse planejamento. Foi entregue em propósito espiritual superior, quando ainda um pequeno menino órfão, à redução de São Miguel e aos cuidados do pai adotivo, ao jesuíta Padre José.
Cepé Tiaraju é para a história tradicional o herói guarani missioneiro. Cepé é para a cultura e o folclore o guerreiro corajoso com um lunar na testa, lutando pela liberdade do povo guarani das 7 missões. E Cepé, em visão espiritual mais alargada, é uma personalidade de escola que trazia consigo o desafio de empregar a sua bravura na orientação dos impulsos para o serviço incansável ao próximo. Seu objetivo, evangelizar. Cepé é a liderança que, com dedicação, trazia a missão de construir uma sociedade onde Jesus se revelasse em todas as ações. A ascendência espiritual das missões ficou nos arquivos do mundo maior, integrando o patrimônio das milhares de almas que lá foram buriladas para a sua trajetória evolutiva. A comunidade de São Miguel emanava uma psicosfera diferenciada das demais reduções. Uma egrégora de almas comprometidas com o Evangelho do Cristo ali renascera para acender em seus corações e naqueles espíritos a eles confiados, em estágio de aprendizado e progresso, os valores e as práticas do cristianismo primitivo. Percebíamos que as suas atitudes no comando das tribos eram mais eficazes e tocantes aos corações do que os sermões que proferíamos na liturgia das missas. Elas propiciaram que a compreensão do mandamento maior fosse aclarando-se para todos, sem a necessidade de palavras, mas pela força das ações praticadas pelo incomparável cacique. Recordo-me, era o final de uma batalha. A primeira luta travada após Cepé ser escolhido pelo Cabildo, o Conselho Municipal, a unidade fundamental do governo local na América do período colonial. Os guerreiros trouxeram os prisioneiros para o centro da grande praça, dispondo-os para a execração pública. Aqui estão os inimigos, colocados às nossas vistas. Eles, os causadores de todo o mal, vão agora experimentar nossa dança de celebração e o perigo de nossas lanças. Que fiquem no centro do pátio, corajosos, porém humilhados, e ouçam nossa catarse de lamentos e provocações. Sob o som ensurdecedor dos instrumentos que embalavam as danças da vitória, as sombras recortavam-se à luz da grande fogueira que alumiava a noite. Os cativos indefesos encolhiam-se, apertando-se uns aos outros, buscando uma defesa impossível das humilhações e torturas já pressentidas. Todo o guerreiro sabia, desde as primeiras preparações para a guerra, o que o aguardava
quando caísse em poder do inimigo. De repente, em meio ao alvoroço geral, o chefe avançou até o centro da praça, onde se erguia o estrado, feito com toras de madeira, para que os presos fossem ostentados em triunfo. Silenciem os tambores, que sejam desamarrados. O quê? Eles serão dignos de misericórdia? Já disse, soltem as cordas. E agora me dirijo a vocês. Levantem-se. Um guerreiro deve ficar sempre de pé. Os presos, estarrecidos, não atinavam o que estava acontecendo. Imaginaram que um novo tipo de suplício, mais cruel, que eles ainda não conheciam, estava para acontecer. Cepé aproxima-se mais do grupo e, nesse instante, a minha visão espiritual observou que do seu tórax um jorro de luz, como uma neblina, se evolava na direção dos prisioneiros, envolvendo-os. Percebi que as fisionomias daqueles homens acusavam uma transformação substancial. O sentimento de aflição e medo de há pouco transmutava-se em alívio e muitos traziam os olhos marejados, o que traduzia o relaxamento das tensões vividas nos últimos dias. Assim, Cepé socorria os vencidos, materializando na vida o preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. Era a liderança servidora, renascida entre o povo simples de coração, dando seguimento ao evangelizar. Ensinava que a bondade é um apanágio dos fortes, não um traço de fraqueza, de vacilação, mas que, ao contrário dos valores mesquinhos do mundo, é o elo adequado para cativar as mentes livres e os corações valorosos. Nos momentos em que temos o poder de decisão sobre a vida ou a morte, que optemos sempre pela vida. Inara, reúna as mulheres e que os prisioneiros sejam levados para tratamento. Cacique Cepé, é nosso hábito alimentar os guerreiros, tecermos suas roupas e curar suas feridas. Em relação ao inimigo, devemos fazer o mesmo? Vistam os nus, alimentem os famintos, aliviem-lhes a sede, curem os enfermos. Poder-se-ia ouvir o sussurro das folhas nas árvores, movendo-se lentamente na quietude da noite, ou o som de jaci que começava a surgir. Tão grande e profundo era o silêncio que se fazia naquele momento. A maioria da tribo não estava entendendo o que se passava, mas a autoridade moral de Cepé era tamanha que não havia contestação nem resistência. O sentimento de gratidão dos vencidos foi contagiando os vencedores e a celebração transformou-se em um momento de grande fraternidade. Aquelas almas simples sentiam que as fibras mais recônditas do seu ser eram tocadas por algo desconhecido que lhes dava um misto de serenidade e alegria verdadeiras.
Vamos, guerreiros fortes. Organizem suas padiolas. As mulheres precisam de ajuda. Transportem os feridos para as casas vazias e reúnam os demais nas tendas para que possam retemperar as forças consumidas nos longos dias de guerra. Vocês ouviram Cepé. A ordem é acolhimento. Mas, cacique Cepé, iremos agora ter que conviver com aqueles que tinham a intenção de nos fazer o mal? Aonde a justiça? Eles deveriam pagar pelo que fizeram. Inara, é uma ilusão pensar que o extermínio dos nossos opositores e adversários se opere com a violência desferida contra eles. Isso, ao contrário, nos leva aos longos ciclos de lutas, à multiplicação das malquerenças e ao eclodir dos ódios. Assim como a paz se expande a cada atitude pacificadora praticada, a guerra se amplia a cada gesto ou pensamento que aposte no conflito. As características daquela cultura, vivida nas missões, o mundo não conhece. Ficou esquecida, sepultada nos escombros das guerras guaraníticas. A leitura, feita pelos pesquisadores, obedeceu aos padrões de pesquisa vigentes em um mundo materialista. Preferiu-se tomar Cepé por um ingênuo e os jesuítas por aculturadores perversos. Compreende-se, porquanto, os seguidores do Cristo, em todos os tempos, ainda são incompreendidos e a sua grandeza somente os anais da espiritualidade conseguem registrar. Que possamos, ao nos debruçar sobre a história oficial, alargar o nosso olhar sobre os insumos da doutrina espírita, que nos revela a grandeza da dinâmica da vida espiritual, que em nossas investigações biográficas exercitemos qual garimpeiros da verdade a identificação de almas de escola que dinamizam o progresso das sociedades, dando cumprimento às suas respectivas missões. Cepé é integrante da equipe do Cristo em favor da terra brasileira. Reza a lenda que traz adereços ao entendimento espiritual que o cacique Guarani trazia na testa o lunar, símbolo que após a sua desencarnação foi transformado em estrela a compor a constelação do Cruzeiro do Sul. Cepé foi um mensageiro, bússola nos céus das missões, nos céus do Brasil, terra do Cruzeiro, onde fulguram, mesmo nas noites nevoentas, as estrelas da cruz, efetivando um luminoso caminho para os viajores que somos todos nós. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. Sobre a sua volumosa extensão, pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva, e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra da minha cruz com infinita misericórdia. Ao apresentarmos as mensagens de Cepé,
queremos, antes de mais nada, dar desdobramento ao propósito maior, já evidenciado na obra literária Cepé, o Guerreiro da Paz. Cepé foi e é a personalidade corajosa e guerreira que nos convoca a ensarrilhar as armas homicidas dos valores do mundo, educando-nos sobre o significado mais além de todos os seus feitos, que tiveram suas origens e raízes em planejamento estratégico superior. Cepé é um grito, não de guerra, mas de fé e esperança, ensinando-nos que toda a terra tem dono e que em nossas filiações divinas somos protagonistas nos roteiros de felicidade que nos aguardam.